O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, está pessimista, eu diria até pessimista demais da conta. Ele disse neste fim de semana que os problemas causados pelas chuvas na cidade podem continuar pelos próximos 20 anos. Segundo Márcio Lacerda, as próximas 4 ou 5 administrações em Belo Horizonte terão que continuar investindo fortemente na questão de prevenção de chuva. Na sexta-feira, uma mulher de 59 anos morreu após ser arrastada pela correnteza, que se formou com o temporal que atingiu Belo Horizonte no fim da tarde. O prefeito alegou ainda que o sistema de galerias pluvial ainda não está preparado para uma grande quantidade de chuva em um curto período de tempo. Se o prefeito diz isso, se é o prefeito que diz isso, já pensou? Os demais vão falar em 1 século, 2 séculos. Eu acho que tem que colocar mão à obra e fazer o trabalho de combater esses problemas de Belo Horizonte. O combate ao mosquito Aedes aegypti será intensificado neste fim de semana em Belo Horizonte. Diante da desconfiança e resistência de muitos moradores, a Prefeitura da capital contratou chaveiros para forçar a entrada em imóveis públicos e privados considerados abandonados ou em situação de ausência do responsável. A medida provisória amplia os poderes das autoridades de saúde no combate aos focos do Aedes aegypti. Em Belo Horizonte, os agentes de saúde contarão com a ajuda da Guarda Municipal e, em alguns casos, até do Exército para facilitar a entrada nas casas. Eu vi a participação de militares do Exército nesse programa. Foram 220 mil militares no Brasil todo que estão participando desse combate ao mosquito. E eu achei muito interessante, sabe? Por quê? Primeiro que as pessoas acreditam muito no Exército. Embora tenha havido uma ditadura militar aí que todo mundo critica, quando há um levantamento de instituições mais estimadas, mais respeitadas, o Exército sempre figura na frente. E a presença assim, de soldados e também de muitas mulheres nesse programa de combate ao Aedes aegypti, eu acho que pode surtir um efeito, porque as pessoas acreditam, eles estão distribuindo aqueles prospectos que explicam passo a passo como ficar livre dos focos do mosquito, e isso acho que tem uma credibilidade quando há a presença de homens do Exército. E falando em chuva, um prédio em construção de 3 andares desabou no sábado no bairro Carlos Prates. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o imóvel desabou na rua Aruama e atingiu o muro e o telhado de um prédio vizinho. No local da obra, não há informações sobre o responsável técnico pela construção. Um fiscal da prefeitura informou que a obra era particular e foi embargada em 23 de outubro de 2015 por falta de projeto aprovado. Além disso, o empreendimento recebeu 3 multas por descumprimento do embargo. O Corpo de Bombeiros informou que os operários que trabalhavam na obra conseguiram sair antes do desabamento e não há feridos. Vamos conversar agora com a Alexandre Fadel. Ele é advogado especializado em direito imobiliário. Fadel, boa noite, prazer em recebê-lo aqui novamente. Vem a chuva e voltam os casos de desabamentos na cidade. A gente teve aí nos últimos anos vários casos no bairro Buritis. Sim. E agora esse aí que, por sorte, não matou ninguém, né? O que tem que ser feito, no seu entender, nessa situação? Ali parece que o prédio já estava embargado. Ainda bem, né? Sim, é. Mas nem sempre acontece assim. Ainda bem, mas não resolveu, né? Embargado de fato. Né? Assim, havia uma ordem da prefeitura que não poderia prosseguir a obra. Mas a obra prosseguiu. Tanto é que subiram mais andares e por isso que ela veio desabar, pelo que eu pude compreender de ler os noticiários, enfim. Não, é uma terra sem lei, sem ordem?
Pois é, né? Eu acho que assim, tinha que ter uma fiscalização mais efetiva. Embarga e fica por isso mesmo, a pessoa continua a construir? Continuou a construir. E aí cabe a participação dos vizinhos, né, dos populares ao redor em fiscalizar também esse tipo de obras clandestinas. Né, o primeiro indício, a gente pôde ver na reportagem, não havia um responsável técnico. Toda obra, pela nossa legislação municipal de Belo Horizonte, antes de iniciar a obra, tem que haver um aviso na fachada dessa obra indicando quem é o responsável técnico, que é o engenheiro. No caso de qualquer dúvida, eventualidade, é ele que responde. Nesse caso, nem havia isso. Realmente era uma obra totalmente clandestina. Pirata. Pirata, às margens de qualquer licença e autorização da prefeitura. Né? É bom que a gente fale que qualquer obra, construção, demolição, reforma, que vá aumentar a área útil do imóvel, enfim, é necessário uma prévia aprovação da prefeitura. Né? A pessoa tem que contratar um engenheiro, um arquiteto, submeter a planta à aprovação do órgão da prefeitura. A prefeitura então vai emitir a licença de construção, aí começa-se a obra. Infelizmente, a gente tem visto em alguns casos que o proprietário ou o construtor começa antes disso. Crente que vai ser aprovado ou nem está preocupado com isso. Aí ocorre esse tipo de situação que, graças a Deus, nesse caso, não teve nenhuma vítima. É uma lástima isso, né? Pelo que você está relatando, é uma obra que estava embargada, mas continuou a ser feita. Continuou. É uma obra sem responsável técnico e continuava a ocorrer como se fosse normal isso. Normal. Ou seja, cadê a fiscalização, hein? Exato. Cadê a fiscalização? Eu sei muito bem que fiscalização, e não estou acusando diretamente a fiscalização da prefeitura, eu acho que são todas as fiscalizações. Elas acontecem muito quando há interesse, né? Muitas vezes interesse financeiro. Muitas das vezes deixa para que aguarde uma denúncia, para que então quando faz a fiscalização por falta de mão de obra. O Estado é muito pobre nesse aparato de fiscalização, né, de obras principalmente. Né? A gente tem muitas obras acontecendo na capital e não tem fiscais também suficiente para tudo. Então, muitas das vezes aguarda uma denúncia para poder então investigar. Então é importante, infelizmente, mas é importante nesse momento, quando o vizinho desconfiar de uma obra que ela seja irregular, né, não tenha os requisitos, licença, responsável técnico, que imediatamente leve ao conhecimento da prefeitura. Tem de ter essa participação do cidadão, né? Tem que estar. E há uma quantidade muito grande de obras caindo aqui em Belo Horizonte. A gente vê até pelo viaduto, aquele viaduto Guararapes, que depois foi comprovado, inclusive, que ele nem teria de ser feito, não havia necessidade, foi comprovado que ele era um viaduto para nada. Estranho, né? Só serviu para cair e matar. E nem vai ser reconstruído. Nem vai ser reconstruído. Devido à falta da necessidade então, da isso revela, sem querer inferir nada a qualquer pessoa, a qualquer administrador, mas revela que é um estado de caos caótico na cidade. Sim, essa época de chuva tem que tomar cuidado, essas obras são perigosíssimas. É importante, a pessoa tem que saber, vou construir, vou reformar, vou ampliar meu imóvel, eu tenho que procurar um profissional técnico, a prefeitura tem que estar ciente. E ao final, isso ainda vai para o cartório de registro de imóveis acrescentar lá, porque aumentar o imóvel é crescer o bem. E isso tem que estar registrado no cartório de registro de imóvel junto à matrícula do imóvel. Quem tiver alguma dúvida, Barroso, eu até sugiro. O site da própria Prefeitura de Belo Horizonte, pbh.gov.br, tem uma cartilha para o que pretende edificar. Uma cartilha muito bem elaborada, autoexplicativa, onde explica passo a passo todo o trajeto dentro da prefeitura, o que é preciso, explica o código de postura, a lei de ocupação do solo urbano nosso. Então fica a dica, quem quiser no site da prefeitura, faça primeiro essa pesquisa para se inteirar o que é. Não é simplesmente contratar um pedreiro, um engenheiro qualquer e fazer uma obra sem nenhum tipo de precaução, aprovação da nossa prefeitura. Fadel, nós estamos aqui nessa conversa ao vivo, são 18 horas e 57 minutos, e quando você entrou aqui no estúdio, você disse que já estava chovendo muito outra vez, né? Bastante, o céu estava muito carregado e já desaguando. Estava caindo água. Sim. Então, com essa chuva e essa situação, há uma avaliação em Belo Horizonte dos imóveis, de imóveis em riscos, áreas de maior risco, você teria uma ideia disso? A Defesa Civil tem, sim, né, o plano, onde ela já coloca as áreas de risco, né, de alagamento, igual a gente viu semana passada. Morreu uma senhora. Sá, acabou de passar.
Morreu uma senhora afogada num centro urbano. Isso para a gente nessa... Pleno 2016, né? Por favor, morrer afogado no meio de uma avenida. Louco, né? Isso é uma coisa meio surreal para a gente. Né? Infelizmente o prefeito disse que vai demorar um pouco solucionar essa questão. Mas a prefeitura e principalmente os órgãos, né, de defesa civil, eles têm sim um mapeamento. Agora, nesse caso também de obras clandestinas, é bom que, havendo essa chuva e uma iminência imediata de desabamento, alguma coisa, comunique primeiro até a Defesa Civil. Ela é o primeiro órgão a chegar e tomar as providências, né? Isolar e ver se realmente existe o risco. A pessoa fica sabendo se a obra é clandestina, porque não tem aquela placa, porque aquela placa também é muito fácil de ser falsificada, né? Sim, claro. Não, ela pode ligar para a prefeitura e entrar em contato com os órgãos lá, no telefone 156, se não me engano, ou pessoalmente, informa se há autorização ou não, porque essa licença ela é pública, qualquer um deve e pode ter acesso. Aqui para o lado aqui de Buritis, né? Nós estamos aqui no Santa Lúcia, Buritis é o nosso vizinho aqui, nosso bom vizinho, o Buritis. Parece que aqui tem uma grande incidência desse tipo de são encostas, né? Construções encostas. E tem outros bairros também que tem, né? Esse tipo de... O solo, né? Onde tem uma quantidade de edifícios mais alta, enfim. É a terra que deveria absorver a água, não absorve, né? Está tudo asfaltado. Então a água vai jorrar para algum lugar. Para isso é importante a prefeitura ter a forma, né, de escoar essa água aí, mas uma forma mais, vamos dizer assim, que tem uma capacidade maior para essa chuva que a gente vem enfrentando, né? Você estava falando dessas áreas que tem esses alagamentos, Sim. onde morreu essa senhora na última sexta-feira. Muitas vezes eu estou dirigindo e vejo lá aquelas placas. Cuidado, área de provável alagamento. Se começar a chover, não circule por aqui. Exato. Só se a gente for mágico, né? Porque de repente cai uma chuva... Preso no engarrafamento. Preso no engarrafamento, você está lá naquela área, Exato. vem aquele mundão de água, pode levar seu carro. Se levar o meu, eu estou arrebentado, porque tem que pular fora, não vai dar certo para mim, porque eu não sei nadar ainda, né? Chegaram eu nem até... sei se dá para nadar nesse tipo de enxurrada. Nem sabemos, né, nadar nessa enxurrada. Mas chegou ao ponto não sei se foi a Defesa Civil, algum órgão aí municipal, que durante esse período, igual hoje, né, o céu está preto, está desaguando, locomoveu os seus fiscais para essas áreas. Exemplo daquela avenida. Para avisar, né? Eu imagino, só se for para função de salva-vidas, né? Porque não é assim que resolve esse problema. E só continuando isso, toda vez que eu vejo essas placas, eu fico pensando, será que não tem solução técnica? Eu não entendo, naturalmente, né? O seu caso também, você é um advogado, não entendo. Não sou mas eu imagino que uma área daquela perigosa, que é aberta, e só com uma placa de aviso, ou um funcionário falando, não entra aqui, como você está dizendo, que foram colocados funcionários. Acho que isso não bastaria. Isso não basta, né? Feito A gente já viveu em Belo Horizonte um exemplo muito, não é tão distante, mas o Ribeirão, né, Rio Arrudas, antigamente, década de 80, ele transbordava a qualquer chuva. Foi resolvido, tanto é que ainda cimentaram e virou uma pista maior ainda para veículos. Então a gente acredita que tem a solução, tem. Eu, como jornalista, acompanhei muito isso, sabe? O Rio Arrudas vinha assim, aquelas chuvas, de manhã era 4, 5 mortos quase diariamente. As pessoas que moravam nos arredores, os barracos, as casas. A lama invadia toda a margem dele, enfim. Foi resolvido, né? Foi resolvido. Depois de muita morte, muito problema, foi atacado, foi até durante o governo Hélio Garcia. Sim. Foi durante o governo Hélio Garcia que isso foi atacado e, como você disse, uma região de muita morte, de muito problema, hoje é uma região praticamente normal, né? A gente espera, né, que infelizmente precisou custar a vida de uma pessoa, nessa avenida, por exemplo, em Belo Horizonte, que seja abreviada essa solução, que não fique para 20 anos. Mas que seja logo e breve e definitiva, principalmente. Não vamos esperar 20 anos e tem pessoas que dizem até séculos, né? Lhe agradeço muito as informações, Fadel, e uma boa noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. O Redação Mega News volta logo após um rápido intervalo.